Capítulo 1. O problema de São Francisco. Pode-se escrever um esboço da vida de São Francisco de Assis em linguagem moderna de 3 diferentes maneiras, dentre as quais o escritor tem de escolher uma. A terceira adotada aqui é, em alguns aspectos, a mais difícil de todas, ou ao menos seria, se as outras duas não fossem impossíveis. Bom, vamos nos acostumar desde cedo com este modo denso e irônico do Chesterton, né? Como o Chesterton, ele leva a escrita com uma honestidade muito grande, ou seja, tem coisas que eu quero falar, né? O meu objetivo aqui não é o texto, então Chesterton não é um pós-moderno, né? Então, como isso acontece, como também ele tem muita coisa para falar e ele tem várias camadas, né, de significado, isso aqui às vezes lembra Machado de Assis, né, porque Machado de Assis também tinha muita coisa para falar. E tanto Chesterton como Machado de Assis, e é claro, centenas de outros excelentes escritores, eles vão colocar ali numa frase, às vezes, toda a densidade do que outros escritores escreveriam em um capítulo, talvez, um livro, talvez, e ele coloca assim como se não fosse nada. Então, tá aí, se você não entendeu, não entendeu, né? Por causa disso, falando do Machado, mas certamente acontece isso com Chesterton, as pessoas acabam lendo frases e frases e frases e perdem muita coisa, porque algumas palavras, algumas construções lhe causam um desconforto, só que o nosso leitor moderno ele não está acostumado a perseguir esse desconforto. A causa um desconforto, vamos lá, bola para frente, página depois de página, né? Eu citei o Machado de Assis porque no Machado de Assis isso acontece com mais frequência. Por quê? Por causa do Machado de Assis? Não. Isso acontece com mais frequência porque mais gente lê Machado de Assis e os leitores do Chesterton, na minha opinião, tendem a ser mais qualificados, né? Se você chegou a se interessar pelo Chesterton, significa que você tem um interesse específico, uma capacidade específica, uma abertura a verdade específica, esse tipo de coisa, assim, né? Não estou dizendo que os leitores do Machado de Assis não tenham essas coisas, mas muito mais da metade, certamente, não tem. Por quê? Porque Machado de Assis é cobrado no vestibular, porque Machado de Assis é conhecido no Brasil inteiro, porque Machado de Assis é imposto, não é só indicado, imposto pelos professores na escola, porque o próprio professor leu Machado de Assis porque ele teve que ler Machado de Assis na faculdade, etc, etc, né? Então, fechei o parênteses sobre densidade jogada assim como se não fosse nada, que acontece Machado de Assis e aqui, vários outros escritores. Então, perceba, ele está falando de 3 posições. E aí há uma contradição, né? Claro que essa contradição é proposital, né? Pode-se escrever um esboço da vida de São Francisco de Assis em linguagem moderna de 3 diferentes maneiras, dentre as quais o escritor tem de escolher uma. Então até aqui, então eu posso escolher uma. A terceira adotada aqui, alguns aspectos mais difíceis de todas. Aí você pode pensar, não, se eu for escrever eu poderia escolher as outras duas. Ou ao menos seria a mais difícil de todas, a terceira, se as outras duas não fossem impossíveis. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando de a visão que as pessoas têm. As pessoas pensam que podem escrever a vida do Francisco de Assis com 3 maneiras, mas na verdade não podem, só existe um modo de escrever, um modo sincero, sei lá, um modo real de escrever sobre a vida do São Francisco de Assis, que é o modo como ele vai escrever aqui. As outras só dão a ilusão de que você está falando sobre Francisco de Assis. Isso ele já deixa aqui, né? Deixa eu ver só, eu coloquei uma notinha, as pessoas ingenuamente pensam que podem escrever das outras 2 formas, são mais fáceis porque são uma simplificação, né? Continuando. Em primeiro lugar, o escritor pode lidar com esse homem tão surpreendente como uma figura da história secular, por oposição à história sagrada, né?
e como um modelo de virtudes sociais. Ou seja, ou eu não acredito na história sagrada, né? Não acredito que ele realmente foi um santo, ou eu não estou interessado de pensar no São Francisco de Assis como um santo, então eu vou escrever sobre ele como eu escreveria sobre uma boa pessoa, né? Como eu escreveria, sei lá, vou escrever sobre o Abraham Lincoln, eu vou escrever sobre Dom Pedro II, sei lá o quê. Pode-se descrever esse demagogo, tá, só voltando um pouquinho, como um modelo de virtudes sociais. Então, ele não tem nada de sagrado ali, até porque provavelmente a pessoa que escreve desse jeito não vai acreditar no sagrado, né? Ele tem, olha, ele gostava dos animais, olha, ele respeitava as pessoas, nós também temos que respeitar as pessoas, né? Então, como uma figura secular e como um modelo de virtudes sociais, por oposição a virtudes espirituais, vamos colocar assim. Uma virtude espiritual é, por mais que você vai ajudar o teu próximo, né? Então, eu quero fazer caridade, por exemplo, mas eu quero fazer caridade não tendo em vista só o bem-estar do meu próximo. O bem-estar aqui nem importa tanto assim, né? Eu tenho em vista, eu faço caridade e tenho em vista o amor, que é algo que supera. Aí você pode perguntar, mas no final das contas não é a mesma coisa, você não vai dar o dinheiro pro cara? Bom, o dinheiro vai ser a mesma coisa, né? Mas não o mais importante, que é a história que você conta para você mesmo, do porquê você está dando esse dinheiro, né? Porque aí você tem dois caminhos a seguir, né? Um é baseado na tua fé, e aí eu tô falando de uma virtude não social. Baseado na tua fé, você vai querer ajudar o próximo. E se você fizer alguma coisa que o teu próximo sofra, mas isso seja para o bem dele, para no final das contas ele evoluir, digamos assim, ele encontrar uma verdade maior, você não está preocupado tanto assim com o bem-estar do teu próximo, que você não possa fazer ele sofrer. Você não quer que ele sofra eternamente, por exemplo, se você é cristão, né? Se por outro lado você está focando a sua caridade no outro, então você está pensando no bem-estar dele, né? Então, por exemplo, eu corro o risco de não querer falar nenhuma palavra dura, ou nada assim, porque aí ele vai ficar magoado, né? Então, há uma diferença. Várias situações na vida em que você tem que escolher entre o conforto do próximo e o amor que você tem ao próximo. O amor seria algo acima de simplesmente uma preocupação com o conforto do próximo, né? Então, às vezes, você vai magoar a pessoa, às vezes a pessoa vai parar de falar com você, às vezes a pessoa vai achar que você é o cara mais estúpido da Terra. Mas assim, você tinha que falar a verdade, por exemplo. Você tinha que falar a verdade e você tinha que tentar ajudá-la de um modo. Era a tua única chance, né? Mas não é assim que... Bom, eu já estou colocando os carros na frente dos bois, né? Então deixa eu voltar uma frase. Então você pode tentar analisar São Francisco de Assis meramente como aquela pessoa preocupada com os outros. O cristão também é preocupado com os outros, mas com os outros no que concerne ao bem-estar dos outros. Ou seja, o outro, o bem-estar do outro, como é que se diz? A preservação da vida biológica do outro se torna o maior fim, né? A coisa mais importante do mundo nessa virtude social, né? Nessa virtude secular, por oposição, como eu disse, à virtude sagrada, digamos assim.